Boa tarde, meu nome é Claudinei, trabalho na divisão de contabilidade da Prefeitura Municipal e vou passar a fazer a apresentação, primeiramente aqui do plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Então, o plano plurianual ele é um dos instrumentos de planejamento da administração pública, assim como o plano diretor, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O embasamento legal para esses instrumentos de planejamento está na Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Aplicadas ao Setor Público, a Constituição Federal, aí também a Emenda Constitucional 25 de 2000, a Emenda Constitucional 29 de 2000 e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O plano plurianual, então, ele é um instrumento de planejamento, como eu já disse aqui, de médio prazo. De médio prazo porque o período de validade dele é de 4 anos, sempre iniciando pelo segundo ano do mandato, né? Então, esse que nós estamos fazendo aqui, esse ano de 2025, nós estamos trabalhando com o que foi planejado no outro plano plurianual, que foi até esse ano de 2025. Então, sempre ele pega um ano da gestão seguinte. No caso aqui, é o mesmo prefeito, mas estamos no segundo mandato. Isso se deve para dar o princípio de continuidade, para quando muda, né, existe mudança de governos, para se dar continuidade naquilo que vem sendo planejado e não prejudicar os serviços públicos. Então, ele é um instrumento de planejamento que, através do qual procura-se ordenar as ações do governo, para que os objetivos e metas fixados para os 4 anos, né, no caso, os próximos 4 anos, a partir de 2026, sejam atingidos. Então, o esquema do plano plurianual é basicamente assim. Então, nós temos um plano plurianual que ele é válido para 4 anos, então vai de 2026 a 2029, e esse planejamento ele vai dar base, ele vai embasar a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, a de 2027, 2028 e a LDO de 2029. Por sua vez, cada lei de diretrizes orçamentárias, ela embasa a lei orçamentária do ano também, o PPA. Ele embasa ele é para 4 anos, então ele serve de base para a construção das 4 leis de diretrizes orçamentárias que vão ocorrer daqui para frente a partir de 2026, e cada lei de diretriz orçamentária ela embasa a lei orçamentária anual para aquele ano de referência. Então, a LDO de 2026 embasa a LOA de 2026, a LDO de 2027 embasa a LOA de 2027, a de 28 embasa a LOA de 2028 e a última LDO, que vai executar o último ano do plano plurianual, ela vai embasar a lei orçamentária de 2029, o que está acontecendo esse ano, a lei de diretriz orçamentária de 2025, embasou a lei orçamentária de 2025, que é o orçamento que nós estamos executando hoje. A interação entre esses 3 instrumentos de planejamento funciona da seguinte forma. O plano plurianual ele é constituído de programas com metas e indicadores para os 4 anos. Então, aquilo que a administração tem como planejamento e deseja fazer nesses 4 anos. E a LDO explicitará as metas para cada ano. Então, ela vai lá no plano plurianual, pega aquele determinado ano e coloca nela as regras para a construção da lei orçamentária anual. E a LOA, por sua vez, promove os recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas. Então, nós temos o planejamento para 4 anos, temos uma LDO que coloca as regras para a elaboração da LOA daquele ano, e aí, para que tudo isso aconteça, as metas sejam atingidas,
aí depende de gastos, precisa de recursos de receita, tem que alocar as despesas nos locais corretos, então a lei orçamentária, essa é a finalidade dela, da lei. Então, o ciclo do planejamento do PPA, ele tem que funcionar da seguinte forma: existe o problema, né, uma demanda da sociedade para um determinado serviço, para uma determinada obra, alguma coisa que está sendo, foi identificada ali aquela demanda. Aí, no PPA, ele vem e faz um planejamento expresso em programas, né? Aqui, para esse problema, para essa demanda, nós temos que ter aqui um programa, temos que ter aqui uma unidade orçamentária, temos que ter as naturezas de despesas, ele vai e faz isso daí. Depois, com a lei orçamentária, nós fazemos a execução dos programas. E também, não é quando o orçamento termina, a gente aprova uma lei orçamentária e começa a executar ela no ano seguinte, não termina por aí, até porque ela está sendo executada, né? E também é necessário que haja um monitoramento. Por que esse monitoramento? Porque no meio do caminho pode haver alterações, o prefeito pode ir lá e firmar um convênio que não estava planejado. Diversas coisas podem acontecer, alguns problemas também no município, alguma demanda, alguma emergência, né, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que ter também um monitoramento. E a avaliação, depois do monitoramento, tem uma avaliação. Se ver a necessidade, temos que fazer uma revisão e alterar o plano plurianual. Então, toda vez que nós vamos alterar o orçamento, o correto é também alterar o plano plurianual, porque você está alterando. Se você alterou o orçamento, mandou uma lei para a Câmara, criando uma coisa nova, um programa, um projeto novo, para que tudo funcione certinho, seria necessário também seguir esse ciclo aqui e fazer as revisões, as avaliações, e revisar, fazer as alterações que fossem necessárias. E o ciclo da gestão do plano plurianual, então ele começa lá com a elaboração, que é a construção da base estratégica e a definição dos programas de governo e ações. Isso daqui é os debates, quando nós fizemos com os departamentos, né? Naquele momento a gente estuda essas fases aqui, de construir a base estratégica e definir os programas de governo e as ações. Aí depois vem a fase de implantação, que é a operacionalização do plano aprovado pelo Legislativo, com recursos e orçamentos anuais. O Legislativo aprovou, a partir desse momento nós temos que implantar esse orçamento nas leis orçamentárias, nas leis diretrizes primeiro, depois nas respectivas leis orçamentárias anuais e começar a executar esse orçamento. E aí vem o monitoramento, que é o acompanhamento da execução do plano, identificação e a correção de problemas que podem acontecer ou eventuais mudanças mesmo. A fase de avaliação, que é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o plano plurianual e do processo utilizado para alcançá-los. Isso daqui já é uma coisa que o Tribunal de Contas vai começar a observar nos municípios, né? Você tem um planejamento e depois você acaba colocando coisas que não executa, que não pode acontecer isso daí. Então, se não acontecer, por que não aconteceu? Se você planejou e você estava colocado aqui para destinar recursos para tal área. Então, esse acompanhamento pode ser feito tanto aqui pelo controle interno, que é representado pelo Edson, pelo Tribunal de Contas, que é um controle externo, e também os órgãos da administração pública, que são os departamentos existentes da Prefeitura. E, por fim, a revisão, que é a adequação do plano às mudanças internas e externas, da conjuntura política, social, econômica, pela alteração de exclusão ou inclusão de novos programas. Esse seria o ciclo da gestão de execução do plano plurianual. O plano plurianual, então, ele é composto, ele tem um conteúdo obrigatório. E qual é esse conteúdo obrigatório? É o projeto de lei,
né, que coloca ali as normas daquele plano plurianual, os anexos de demonstrativo de estimativa de receita e de despesa, e os demonstrativos dos programas e das ações. Então, aqui de forma resumida, nós temos um demonstrativo das receitas. Então, nós já estimamos essas receitas para 2026, 2027, 2028 e 2029. Quais são as receitas que a Prefeitura tem? Receitas correntes, receitas de impostos, receitas de contribuições, receitas patrimoniais. O que é receita patrimonial? É quando a Prefeitura faz um leilão e vende um bem, ou quando faz uma operação de crédito, busca um empréstimo, isso é uma receita patrimonial, esse recurso. As transferências correntes, que são os recursos que nós recebemos do Estado e da União, a título de, no caso do Estado, ICMS, PVA, e a título da União, é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM e o ITR. Então, esse é o conjunto de receitas que o município tem. Nós estimamos elas. E estimamos elas baseadas no quê? No que o município já vem arrecadando e também através das estimativas de inflação estimadas pelo Banco Central do Brasil. Então, nós temos ali, para 2026, o total das receitas correntes, que é esse grupo de receita que eu acabei de mencionar aqui para vocês, R$ 105.555.115,45. É as receitas correntes estimadas para 2026. Aí nós temos aqui as deduções, né, de 11.829.076,45, que são os recursos do Fundeb. Então, quando o município arrecada receitas de transferências, aqui das transferências correntes, dessas aqui, ó, esses 77 milhões, 20% já fica ali separado, destinado ao Fundeb. Também tem as deduções que é feita, que são os recursos da saúde e os recursos da educação. Saúde e educação. A receita líquida, dessa forma, a receita líquida para 2026, nós estamos estimando 93.727.198. Da mesma forma, para 2027, 97.476.298 reais. Para 2028, receita líquida, 101.180.426. Para 2029, 105.025.315. Então, esse planejamento dos 4 anos desse plano plurianual está aqui estimando. Nós estamos estimando que a Prefeitura vai ter uma arrecadação para esses 4 anos, que vai ser vigente essa lei do plano plurianual, bruto, 440.560.322,45. Descontando as deduções, R$ 397.409.237 reais. Então, aqui é a composição da nossa receita que compõe os 4 anos desse plano plurianual. E, por sua vez, as despesas fixadas aqui para os 4 anos, começando pela Câmara Municipal, para 2026, 4.278.000, 2027, 4.449.120 reais, 2028, 4.618.194 reais, 2029, 4.793.703 reais. E aí temos os demais órgãos da administração, está ali o valor para cada um deles, para cada ano, gabinete do prefeito, assessoria jurídica, assessoria de planejamento, departamento de administração, departamento de finanças, departamento de saúde,
Departamento de Assistência Social, Departamento de Educação, Departamento de Obras, Agricultura e o Instituto de Previdência. Então, ó, nós estamos aqui com o pessoal da Assistência Social, o orçamento de vocês ficaram, de despesas fixadas, para 2026, R$ 3.647.126,92, 27, R$ 3.793.023, 2028, R$ 3.937.224, 2029, R$ 4.086.949. Aqui nós estamos considerando só os recursos municipais, eventuais, emendas, convênios, coisas novas, ele vai acabar aumentando esse orçamento, que não dá para a gente fazer um planejamento daquilo que nós não temos certeza se vai acontecer ou não. O pessoal da educação também está aqui, ó, Departamento de Educação. Hoje está sendo o maior orçamento da Prefeitura para 2026, R$ 25.102.906,38. 2027, R$ 26.107.024. 2028, R$ 27.099.150. 2029, R$ 28.129.100. Aí tem também aqui o Departamento de Saúde, que é o segundo maior orçamento que nós temos. 2026, R$ 18.655.700. 2027, R$ 19.401.928. 2028, R$ 20.139.292. E 2039, R$ 20.904.775. O Instituto de Previdência vem aqui também em terceiro lugar, como um departamento, um órgão, no caso, em maior orçamento. 2026, R$ 3.045.928. 2027, R$ 3.567.615. 2028, R$ 14.082.831. E 2029, R$ 14.607.332. Então, vocês podem verificar aqui, ó, que o mesmo valor que nós estamos estimando de receita líquida é o mesmo valor que nós estamos fixando de despesas. Então, na administração pública, nós temos que trabalhar sempre dentro da estimativa da receita que nós podemos ter. Nunca podemos colocar a despesa acima dela. Como vocês podem verificar, o total de todo esse recurso vai ser distribuído aqui dentro de todas as áreas, fechando no valor da receita estimada.